E até na própria escolha de quem nós vamos eleger aí para Eleição, estar principalmente. respondendo por nós aí nos próximos 4 anos, né? E, inclusive, é isso que nós vamos falar hoje aqui, né? Conceito de democracia direta, indireta, representativa, essas coisas Vamos lá. que definem a vida da gente, né? O futuro do país e das nossas famílias também, né? Isso é importante pra caramba. Teve um assunto, assim, são vários temas que a gente pode estar iniciando, mas eu acho que nada melhor do que a gente começar com democracia, até porque teve a Carta da Democracia agora, então é um assunto que está em pauta, né? Tá aí as pessoas discutindo. Então vamos começar sobre democracia? Esse é o tema principal, né, de hoje. Bom, democracia. Eu queria começar dizendo o seguinte: democracia, de onde vem essa origem? De onde vem essa palavra? A origem dela? A palavra do grego significa demos, quer dizer povo. Kratos, poder. Isso do grego. Do latim, desculpa, do grego é kia, né? Oligarquia, kia está relacionado a poder. Kratos, poder também. Só que são de origens de linguagens diferenciadas, né? Do grego e do latim. Mas nós somos brasileiros, nossa língua portuguesa vem do Latim. Do latim, então a gente usa mais o latim aqui. Então, kia, poder. Demos, povo. O povo no poder. E eu queria chamar a atenção para uma questão. O que é povo? A gente não para pensar nisso. A gente fala, o povo. Quando a gente quer se referir ao povo mais pobre, a gente fala o povão. Povão, povo. Gente, povo é todo cidadão. É a população, é o cidadão, é a sociedade como um todo. Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser afrodescendente, pode ser indígena. É povo. Povo significa população. Então, quando você fala assim, o povo no poder, quer dizer, é o povo participando das decisões do Estado. Porque o Estado vai legislar e vai definir regras, regimes que vão reger a sociedade como um todo. Então, o povo tem o direito de participar. Por quê? O Estado existe para o conjunto total da população. Não é para um único grupo, seja ele empresário, seja ele agricultor, seja ele camponês, seja ele operário. Isso não, no conceito de democracia, o conceito etimológico trabalha com a ideia de que o Estado ele existe, ele foi criado para gerir o conjunto da sociedade, o todo da sociedade, não um único grupo. E o que é Estado? Estado é uma instituição de poder que foi criado, isso já vem desde a antiguidade, né? E surgiu lá nos impérios, na Roma Antiga, na Grécia, o conceito de Estado. E o conceito de Estado que nós temos hoje, que a gente trabalha, que a gente vivencia, é o Estado chamado Estado Nacional Moderno, que veio a partir do século... Começou a se constituir ali no século XIII, mas no século XV ele se consolidou enquanto instituição de poder que vai reger o conjunto total da sociedade. Que é esse modelo que a gente segue hoje? É o modelo que a gente segue hoje, que nasceu lá com base lá na transição da Idade Média para a Idade Moderna. Aí é muito assunto. Não, mas pode continuar com democracia. Só puxei para as pessoas dar aquele link de Estado e povo. Então, por exemplo, o Estado, ele surgiu na Antiguidade, ele surgiu porque quando nós, enquanto sociedade, enquanto Homo sapiens, nossa espécie humana, né? Sim. A gente era nômade, então a gente vivia perambulando pelo mundo, se deslocando de região para região, não tinha Estado, não tinha poder instituído. Quando houve a sedentarização, que as tribos pararam e começaram a produzir seu próprio alimento, eles tiveram necessidade de organização. Né? Organização para ter acesso à terra, uma organização para produzir a agricultura, porque a base, a fonte de riqueza na época, era a agricultura. Não tinha indústria, não tinha comércio. Lá nos primórdios, ali na transição da pré-história para a Idade Moderna, né? Então, ali, quando a sociedade se sedentarizou, eu estou voltando bem lá nos primórdios mesmo, para a gente entender até onde nós chegamos hoje, como nós estamos hoje nessa relação Estado-sociedade, que é importante a gente saber, porque é o Estado que define o nosso futuro, que define as leis que a gente vai seguir, e a nossa proteção, a geração de emprego, essas coisas todas que são extremamente importantes para a vida de cada um de nós, para as famílias, para as pessoas. Então,
o Estado surge lá na antiguidade, mas surgiu com necessidade de organização das pessoas para produzir alimentos. Então, é um conceito de Estado. É o Estado na antiguidade. Depois, né, esse Estado foi até por volta ali do século X, XV, quando... 10, 15 não. Da antiguidade até o ano 476, mais especificamente, quando caiu ali o Império Romano e houve invasão bárbara na Europa, e aí houve uma fragmentação de poder. Então, o conceito de Estado modificou. Que forma os mapas da Europa, né? Basicamente, não é isso? Se você pegar a Europa, por exemplo, você vai ter a França, a Alemanha, né? Que foi de origem germânica. Quem são os germânicos? Povos que invadiram a Europa e ocuparam ali a região que hoje é a Alemanha, que é a Germânia, né? A Gália foram os francos, os ostrogodos, os visigodos são povos bárbaros. E os bárbaros não tinham essa concepção de Estado. Então eles chegavam, ocupavam a terra, dividiam entre eles, havia uma relação de fidelidade entre os guerreiros e o chefe das tribos, né? E aí cada guerreiro ganhava um pedaço de terra. E eles iam formando suas propriedades, seus domínios, que a gente chama, né? Os domínios. E aí, não, na ausência dessa concepção de Estado, cada chefe, cada guerreiro constituía seu pedaço de terra e ele passava a mandar no seu pedaço de terra. Então aí houve uma fragmentação. Isso durou do século V, né? Mais especificamente do ano 476, isso aí depois de Cristo, até o ano de 1453, com a queda de Constantinopla. Aí não havia Estado, né? E o poder Era fragmentado... Tipo, cada um por si e Deus para todos. cada proprietário de terra tinha seu poder sobre sua terra. Não havia Estado durante a Idade Média. Havia, né? A gente fala que não havia, porque a história ela discute muito isso. Havia o Império, o Reino dos Francos, o Império Bizantino, que eram estados. Mas não era esse conceito de Estado que a gente tem hoje. É esse moderno que vai surgir com a queda do feudalismo. Entende? É o conceito de Estado. Mas, voltando para a nossa fala inicial, que é a questão da democracia. De onde surgiu a democracia? A democracia surgiu na Grécia, né? Quando, na Idade Antiga, nós tínhamos vários impérios. Então, nós tínhamos o império lá não chega a ser um império, né? Que isso é uma discussão acadêmica, pessoal lá da galera da história, né? Mas havia, por exemplo, lá no Egito, por exemplo, era um Estado. Existia um Estado, que é o Estado da Antiguidade. E na Grécia tem uma característica muito peculiar, que é onde nasce a democracia. Entende? Porque lá no Egito, na Mesopotâmia, havia cidades-estados. Então, cada cidade-estado era independente. E no Egito chegou a se formar um império, mas a Grécia fez uma diferença, principalmente na cidade de Atenas. Por que Atenas é o diferencial? Porque das 453 cidades-estados da Grécia, uma única experimentou essa coisa da democracia. O que é democracia? É o Estado, o poder público, abrindo espaço para a participação popular, para as pessoas decidirem o que vai ser implementado como legislação, a vida deles, o futuro deles. Então, essa democracia ateniense, que nasceu em Atenas, por isso que é democracia ateniense, né? Ela é chamada democracia direta. É aquela democracia que as pessoas se reuniam nas cidades, né? Isso. Na Grécia, por exemplo, você tem várias cidades-estados. Mas, no caso específico de Atenas, as pessoas, quando tinham que tomar uma decisão, o que elas faziam? Elas se reuniam no ponto mais alto da cidade, que era chamada Acrópole, e lá tinha a ágora, que era o local onde eles debatiam, onde eles votavam, como que a sociedade grega, especificamente ateniense, vai se relacionar. Em termos econômicos, de direitos e participação, você vai poder votar, você não vai votar, você vai poder dar ideias, vai poder participar, assim, você vai propor alguma coisa para a cidade, isso acontecia neste local. Na ágora. Então, aí nasce a democracia. Essa é a democracia direta. A gente tem que entender também que, na época, a população não era tão numerosa quanto hoje, né?
Então, hoje não tem como a gente trabalhar com uma democracia direta. Tipo assim, pensa, o governo vai tomar uma decisão, aí ele vai consultar a população, para a população se reunir nas praças e votar e debater. Não dá, porque a população cresceu muito de lá para cá. Então, hoje, nós não vivenciamos mais uma democracia direta. Aí a gente parte para uma outra forma de democracia, que é a chamada democracia indireta. É aquela que nós, cidadãos, a gente escolhe, elege alguém para nos representar dentro da instituição do poder público. Ele vai legislar por nós, entende? E como a gente sabe que a sociedade ela não é igualitária em todos os sentidos, não existe, por exemplo, igualdade racial, não existe igualdade social, existem ricos, pobres, paupérrimos, existem divergências de grupos, eu falo, dentro da sociedade, que já sai da questão trabalhista, de direitos, já parte para a bandeira de costumes. Então, hoje a coisa está muito mais complexa do que era na época da Grécia, em especial.